Olá a todos, boa noite. Eu me chamo Pedro Freiman, eu sou médico residente em neurologia da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. Queria primeiramente agradecer o convite do pessoal do UTI Papers para falar sobre eletroencefalograma. É um tema complexo, mas essa aula visa sanar algumas dúvidas que surgem relacionadas à interpretação dos achados do eletroencefalograma dos pacientes no contexto da UTI. Até brinco que é o mínimo que a gente precisa saber, então a gente não objetiva aqui sanar, sair laudando eletroencefalograma, que obviamente isso exige uma formação específica. Mas compreender os achados que são descritos nos laudos desses pacientes e saber a lógica que há por trás e como isso pode colaborar para o melhor manejo desses pacientes. A primeira dúvida que deve surgir é quando a gente deve pedir um EEG para um paciente na UTI. Isso é uma dúvida corriqueira que pode surgir, né? Então, quando é que serve esse EEG? O EEG ele serve para avaliação e tratamento de um estados epiléticos conhecido ou suspeitado. Então, tanto para o diagnóstico de um status epilético, quanto para avaliar a condução do caso, da maneira que eu vou reduzir a sedação desse paciente, eu vou ampliar, ele ainda continua em atividade epilética, o EEG auxilia nisso. Quando eu tenho um paciente com alteração do estado mental persistente, com etiologia incerta, ou seja, um paciente que a gente não sabe porque ele não está acordando, talvez seja essa uma indicação de utilizar o EEG no ambiente da UTI. Avaliação de prognóstico neurológico, muito utilizado o EEG como ferramenta de prognosticação nos pacientes no contexto pós-parada, por exemplo. No nosso país, o EEG ainda é utilizado como ferramenta complementar ao diagnóstico de morte cefálica. E ele também faz parte da monitorização multimodal como uma ferramenta de monitorização. Não existe um único tipo de EEG, é isso que é importante saber. O EEG, se a gente for dividir pela duração dele, a gente pode ter um EEG contínuo, tem um EEG mais corriqueiramente utilizado, visto devido às nossas limitações de recurso, que é o EEG de 1 hora, um EEG, vamos dizer, de screening. E existem as monitorizações intermediárias, né, de 6 horas, 12 horas, 24 horas. A gente pode se perguntar, será que todo paciente precisa de uma monitorização contínua? Como a gente não tem esse recurso disponível, essa é uma pergunta que deve ser corriqueira. A gente pode pensar que um EEG de 1 hora, o mais simples, ele pode ser suficiente nos seguintes cenários: na ausência de histórico de convulsões, na ausência de coma e na ausência de padrões de alerta em EEG prévio que a gente vai mencionar adiante. Mas e aí? Se eu tiver uma dessas situações, eu vou precisar de um EEG contínuo? Daí surgiram algumas ferramentas preditoras. A mais utilizada delas é um score, que é o Two Helps to Be. Ele pontua tanto com padrões eletrográficos de um EEG de 1 hora, observados nele, quanto com critérios clínicos. A gente vai pontuar de 1 a 2 pontos para cada característica. O To Helps to Be é um acrônimo que está descrito aqui embaixo. Então, frequência de 2 Hz. Sempre quando a gente tem frequência maior de um padrão de periódico ou rítmico, esse vai ser mais associado à atividade epilética. Então, se eu tenho frequências aumentadas, a chance de ter uma atividade epilética capturada num EEG de monitorização mais prolongada aumenta, por isso que pontua. Ter descargas epileptiformes esporádicas também pontua 1 ponto. Padrões lateralizados, LRDA, LPD, BIPD, também pontua 1 ponto. Características modificadoras. Existem algumas características que aumentam a chance daquele padrão interictal estar associado a uma crise.
Então, ele também pontua mais. O critério clínico é importante também. Tem uma história ou uma suspeita que aquele paciente esteja tendo crises epiléticas, já pontua um ponto. Então, independente do EEG, se eu tenho suspeita ou não, eu já pontuo um ponto. Isso é bem interessante que a gente vai ver a implicação disso. E a presença de um padrão, que é o BRRDS. Esse padrão, ele tem alta associação, ele se parece muito com a crise eletrográfica, a gente vai ver mais adiante. Eu diria que ele quer ser uma crise, mas não preenche o critério suficientemente. Ele pontua 2 pontos, daí você vê a importância e a associação dele com crise. A cada pontuação que eu tenho a mais, eu aumento o meu risco de convulsão em 24 horas. Então, 1 ponto é 12%, 2 pontos 27%, 3 pontos chega a 50%. Então, quanto maior a pontuação do To Help To Be, maior o risco de eu capturar uma crise, aquele paciente está tendo crise e o meu EEG de 1 hora não percebeu. Então, a interpretação é a seguinte: 0 pontos é muito baixa a chance de ter crise, é menos de 5%. Então, o EEG simples é suficiente. Aquela foto que eu tiro é suficiente. Mas a partir de 1 ponto, eu preciso ter um filme. Eu preciso ver aquele paciente por mais tempo. Aquela foto passa a não ser suficiente e eu preciso ter um aumento do tempo de monitorização. Idealmente, 12 horas quando eu ponto 1 ponto, e com 2 pontos, 24 horas de monitorização, eu já tenho um risco considerável acima de 25%. Se nessas monitorizações eu não observo crise, eu tenho 97% de sensibilidade para dizer, ok, tranquilo, não vai ter crise ali mesmo. E quando eu falo de EEG, o que assusta não é indicar o EEG, é quando a gente recebe o laudo, quem não é acostumado a ler, e vê what? Que tantas letras são essas ali? O que é que ele está dizendo? Contínuo, descontínuo, padrão alfa, padrão beta. Então a gente precisa, da mesma forma que a gente tem costume de ver, entender o que é um supra, um infra, uma taquicardia sinusal, D2, D3, AVF com eletrocardiograma, o EEG tem uma nomenclatura padronizada e que ajuda nessa interpretação. E da mesma forma que lá no eletrocardiograma existem as derivações, a gente vai ter algumas padronizações para os eletrodos no EEG. O que precisa saber aqui é o seguinte, a relação, né, T para temporal, F para frontal, C para central. Na linha média, a letra que acompanha o número, a letra na linha média é o Z, as derivações. No lado direito são números pares, no lado esquerdo são números ímpares. Isso respeita um padrão de montagem que é chamado padrão 10-20. Então eu sei exatamente onde está aquele eletrodo. É da mesma forma que existe o V1, V2, V3, V4, V5, V6. A gente tem no eletroencefalograma da mesma forma. Existem referenciais anatômicos que são considerados na montagem desses eletrodos. Vamos começar para ler o laudo, né? A primeira coisa que normalmente vem no laudo é referente sobre a atividade de base. Vou colocar 2 situações grandes, 2 grandes grupos. Atividade de base contínua, ótimo, isso é um sinal de bom prognóstico. Atividade de base descontínua é um sinal em que são padrões de atividade de base pior. Quando a gente fala em atividade de base, isso talvez seja o mínimo que você precisa saber. Contínuo, ok. Descontínuo, não tá bom. E dos descontínuos, a gente precisa reconhecer um padrão que é muito ruim, que é a surto-supressão. Não cabe aqui discutir qual é a conceituação de surto-supressão, mas saber que surto-supressão ele está associado a 2 grandes situações. A uma sedação profunda no paciente ou uma injúria grave difusa, que muito vista, por exemplo, nos quadros de encefalopatia anóxica pós-parada. Se o surto-supressão é ruim, supressão é pior ainda. Mas quando a gente tem o EEG num padrão descrito de atividade de base contínua, eu posso ficar um pouco mais tranquilo.
Além disso, da atividade de base, vale mencionar alguns padrões relativos a algumas frequências. Infelizmente, as frequências não foram nomeadas em ordem crescente ou decrescente, mas sim na ordem de descoberta. Eu coloquei aqui na ordem decrescente, mas cabe ressaltar que o padrão normal é o padrão alfa, que é uma frequência entre 8 e 13 Hz, também às vezes denominado ritmo dominante posterior. O que preocupa mais é quando a gente tem alentecimento. Então, padrão θ e delta, o delta sendo menos do que 5 Hz e o θ entre 5 e 7 Hz, que são associados a estados de pior consequência neurológica. Então, pacientes confusos, encefalopatas, têm alentecimento dessas frequências da atividade de base. Então, o θ associado à confusão mental, um quadro encefalopático. O delta pode estar associado ao sono normal, mas também a quadros de encefalopatia e quando tem um padrão delta focal, a lesões estruturais. A reatividade, qual é a mensagem que tem que ficar? Um EEG que é descrito como reativo, bom. A ausência de reatividade devido à dificuldade de padronização desses estímulos externos, a gente não consegue dizer que ele necessariamente aquilo é ruim. Deve acender um alerta na sua cabeça, mas o que eu posso dizer é, ter reatividade é bom. Eu vi que aquele EEG é reativo, ótimo. Esses padrões de estimulação externa, né, eles têm dificuldade de reprodutibilidade, então isso dificulta a interpretação na ausência de reatividade. E aqui um ponto importante, que eu acho que a gente tem que saber reconhecer isso. Ver um EEG, aquele paciente que está lá no seu leito de UTI, fazendo um EEG, confuso, estou olhando ali, será que ele está com crise ou não? Crise eletrográfica, que às vezes a gente tem o quê? Um paciente com um status não convulsivo. Ele não faz crise motora, né? Eu não vejo o paciente com crise, ele está meramente confuso. E ele está lá fazendo o EEG, é uma das indicações, então eu tenho uma alteração de estado mental persistente. E eu estou na dúvida, quero olhar, eu posso fazer o quê? Eu vou traçar um período de 10 segundos, daí depois eu volto para a definição e eu tenho que contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu tiver pelo menos mais do que 25 descargas, ou seja, eu tenho mais do que 25 dentinhos desse, vamos dizer assim, esses dentinhos afilados, as espículas, eu tenho descargas epiléticas suficientes para caracterizar uma crise eletrográfica, que o conceito é descargas epileptiformes com uma média de frequência superior a 2,5 Hz por pelo menos 10 segundos. Então, se eu tenho 10 segundos, 2,5 Hz daria 25 descargas. Por isso que a gente fala, então tem que ter acima de 25 descargas para caracterizar uma crise eletrográfica. Aí lembra que eu falei do BRRDS? Então, que eu disse, é quase uma crise, né? É o passarinho Birds. Então, ele é um ritmo que, assim, ele não atinge 10 segundos, ele tem várias descargas, mas não atinge essa definição de 25 descargas. Eu digo assim, ele quer ser uma crise eletrográfica, mas não é o suficiente para ser uma crise eletrográfica. É um padrão ruim, pontua 2 lá no Helps to Be, é muito associado à crise epilética, talvez eu não tenha tido tempo suficiente para capturar essa crise eletrográfica, então por isso que ele chama atenção. Uma coisa que chama muito atenção no laudo quando é lido e é frequentemente mal interpretado é a atividade epileptiforme. Como o nome já diz, ele parece uma crise, mas não é uma crise. A atividade epileptiforme não deve ser interpretado como crise eletrográfica. Muita gente interpreta isso como crise eletrográfica, acaba gerando uma intervenção desnecessária, adicionar um fármaco anticrise, aumenta a sedação, aquele paciente está lá tendo crise. Não é isso. Atividade epileptiforme não é crise. Existem os padrões de atividade epileptiforme, os poliespículas, o espícula onda, o espícula. Cada um tem sua definição, tem relacionada ao tempo em que ocorre, né? Então, se eu tenho uma espícula mais aberta, ou seja, ela dura mais tempo,
de atividade, eu tenho um padrão de espícula ou espícula onda, está aqui representado na imagem, e de poliespícula, né, quando eu tenho mais de uma espícula no intervalo de meio segundo, que também é um padrão epileptiforme, não é caracterizado como crise. Então isso é muito importante de ter cuidado, é um dos pontos mais importantes dessa discussão de hoje, que a atividade epileptiforme não é crise eletrográfica. E eu acho que hoje esse seria o tema que está na moda, né, já há algum tempo, é o contínuo interictal. Contínuo interictal é o quê? É o meio do caminho entre o normal e a crise e o status, a crise eletrográfica, vamos dizer assim. Até a definição é uma coisa bem cinzenta, é o padrão entre a crise epilética e o normal, mas que pode contribuir razoavelmente para o comprometimento do estado de alerta, causando outros sintomas clínicos ou contribuir para a lesão neuronal. Eu digo assim, é um estado entre a crise epilética e o normal, é aquela zona cinzenta, que pode ou não estar associado com as alterações que eu vejo naquele paciente. Ponto. E pode ou não estar relacionado à injúria neuronal. Eu estou causando problema àquele paciente por ter esse contínuo interictal. É muito importante saber o que é um contínuo interictal para poder entender como eu posso interferir, definir conduta, que não é o alvo da discussão de hoje, mas reconhecer. Poxa, esse contínuo interictal é do mal, vamos dizer assim. Ele está mais associado à crise. Esse não, esse é do bem. Ele é associado mais à alteração metabólica daquele paciente. Vamos ter mais calma. É uma sopa de letrinhas, né? E a gente clama por ajuda às vezes. O pessoal da UTI costuma chamar muito na interconsulta. Poxa, o que é que significa essa GRDA, LRDA? Que é isso, né? Essa sopa de letrinhas. Cada nomenclatura que a gente vai ver, então, seja ela GRDA, LRDA, LPD, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a localização. Então, pode ser G generalizado, lateralizado, bilateral independente, BI, unilateral independente, multifocal, que é menos visto. E a segunda parte, ele vai dizer o tipo de traçado. Aquele traçado, ele é rítmico, ele é periódico, é espícula onda, e sempre tem um modificador, que esse modificador pode estar presente ou não. E assim, o que é modificador? Ele diz assim, aqui é pior, esse é mais associado à crise, por isso tem esse plus, né? É uma setinha para mostrar, tá ruim. Existem vários padrões, não cabe aqui, eu acho, a gente discutir como reconhecer os padrões. O que cabe mais é saber assim, eu costumo dizer, quanto mais lateralizado, mais chance de ter crise. Isso tem uma lógica. Generalizado, vamos imaginar uma sepse, que faz muito padrão, por exemplo, de GRDA. A sepse não vai afetar o cérebro num ponto do cérebro, vamos dizer assim. Ele vai afetar o cérebro como um todo. Então, ele costuma dar padrões de contínuo interictal generalizados. Já uma lesão relacionada a uma encefalite herpética, que faz aquela lesão na tomografia lá no lobo temporal, então, mais lateralizado, que muito associado à crise, o contínuo interictal dele normalmente vai ser um padrão mais lateralizado. Então, ou um tumor que está acionando aquela região, dando descargas epilépticas. Então, é isso que a gente tem que reconhecer, guardar essa mensagem geral. Normalmente, lateralizado, pior. E o que é que significa cada letrinha, né? O GRDA é um ritmo delta generalizado, ele é não específico. Vocês vão ver que esses padrões não são específicos de nada. Isso é o padrão da sepse. Não existe isso para os contínuos interictais. Alguns são mais associados, mas ele não é específico de nada. Ele é lento, menor que 5 Hz e é generalizado. Então as espículas ou espículas ondas, elas vão acontecer dos dois lados e sincronizadas. O LRDA é um padrão lateralizado. Já começa a ficar pior, também não é específico, não dá para dizer, eu vi um LRDA, não, isso é um tumor, não, isso aqui é uma encefalite herpética, não tem isso. Também lento, lateralizado.
As espículas, ondas e as espículas, elas ocorrem num lado só. Mas sempre quando a gente está com um contínuo interictal, a gente tem que guardar uma informação. Como ele não é específico, a gente precisa investigar qual é a causa disso, seja com exame de imagem, seja com exames laboratoriais, e tratar a causa. A gente não trata contínuo, a gente trata a causa que está levando a ter aquele contínuo. Se a gente começa a tratar contínuo interictal desenfreado, sem resolver qual é aquela causa do problema, a gente vai estar hipermedicalizando muitos pacientes que não precisam. E normalmente medicações que podem prolongar o tempo de permanência na UTI. Aí o que a gente tem que saber aqui, né, do contínuo interictal? Como eu disse, lateralizado se associa a mais ter crise eletrográfica. Então, esse gráfico é interessantíssimo, foi publicado no artigo do JAMA para ajudar na interpretação dos contínuos interictais. Essa figura é incrível e a gente vai ver o que eu estava dizendo. O GRDA lá embaixo, ele vê que a curva do eixo Y é o risco de crise. A curva do eixo X é o padrão de frequência. Uma informação importante, quanto maior a frequência, lembra lá do helps to be, então acima de 2 Hz pontua 1, quanto maior a frequência, normalmente mais associado à crise eletrográfica. E lembra que tinha uma exceção, exceto o GRDA, porque o GRDA ele é um ritmo que é meio benigno, relacionado à associação à crise. Ele tem baixa associação à crise, mesmo com modificador, mesmo o GRDA+, mesmo aumentando a frequência. Mas o que acontece? Quando a gente passa a ter ritmos lateralizados, LPD, LRDA, a gente tem o quê? Um aumento do risco de crise. Então, veja que mesmo o LPD com baixa frequência, o LPD é um padrão ruim, ele tem alta associação com crise. Então, aquele paciente, provavelmente, se a gente estender aquela monitorização dele, a gente vai capturar uma crise eletrográfica. Seja ele LPD Plus ou LPD normal. O LRDA, à medida que eu vou aumentando a frequência, então lembra, quando eu aumento a frequência é pior, associa mais crise, o Rapid to be aumenta, eu vou tendo o quê? Um aumento desse risco. Então essa interpretação é importante. Aí guarda aquela mensagem que eu disse. Lateralizou, pior. Há algumas exceções, obviamente, mas lateralizou, pior. E esse outro gráfico, um pouco mais difícil de interpretar, mas é a mesma mensagem do outro. Só que ele mostra a mortalidade. Aí a gente vai ver aqui. Por que o LRDA, o GRDA, tem uma baixa mortalidade, uma baixa associação, e o GPD, que é generalizado, a gente não tem. Porque o GPD, às vezes a gente vai ver em situações, por exemplo, com encefalopatia anóxica, dá um GPD. E o GPD tem associação com alta mortalidade. Então, isso acaba que, com condições que tem alta mortalidade. Por isso que um padrão de GPD tem uma mortalidade maior e surpreende, mesmo sendo generalizado. Mas ainda assim, comparado ao LRDA e o LPD, a associação com crise é menor. Então, essa interpretação que tem que ter do contínuo interictal. Esse padrão tem mais crise ou não? Esse padrão não, é mais generalizado, tem mais associação a condições, por exemplo, metabólico-infecciosas. Isso ajuda até na interpretação da causa que a gente vai precisar tratar, né, para resolver o contínuo. Para finalizar, um grande resumo, né, do que eu disse. Esse é um resumo do EM Critic, da Case Albin, que é uma excelente autora que ajuda muito em educação médica dentro da área de neurologia. O que é que a gente tem que se assustar? É o que está lá no lado esquerdo. Quando a gente fala de atividade base, descontínua, de surto-supressão, eu me assusto. Reatividade ausente, eu me assusto. E do resto das coisas que tem no laudo, o BRD, o LPD, polispículas frequentes, GPD, LRDA de alta frequência, ou com modificadores eu tenho que me assustar. As outras coisas aí não. Fica mais tranquilo, esse paciente aí
tá na mão, vamos com mais calma, tá bom? Era esse o resumo que eu queria trazer para vocês. Espero ter solucionado algumas dúvidas. Me coloco à disposição, inclusive esse é meu e-mail, para tirar dúvidas que possam surgir. Novamente eu agradeço aos meninos pelo convite. É um tema que eu gosto, da eletroencefalografia dentro da UTI. E espero que tenha sido um bom dicionário para gerar aí futuramente curiosidade e solucionar algumas dúvidas comuns que surgem nos manejos desses pacientes neurocríticos. Um abração aí para vocês e obrigado.